Uma boa noite, então, a todos os irmãos. Mais uma vez aqui estamos, na nossa casa, a caminho da luz, de Gravataí. Mais um momento de reflexão dos ensinamentos do Evangelho do nosso Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Então, na noite de hoje, convido a todos para fazermos a abertura da nossa reflexão com uma prece, que possamos fechar os nossos olhos, harmonizar nossa mente, o nosso coração, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, modelo e guia da humanidade. Neste momento, Senhor, pedimos a Tua permissão para darmos início à reflexão da noite de hoje. Que a Tua luz, Jesus, possa se fazer presente nesta casa, neste grupo e em todos os lares, todos os lugares aonde for enviada essa live, essa reflexão, que todo aquele que a ouvir possa receber a Tua paz, a Tua luz, a Tua harmonia, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de mais um momento de aprendizado e em Teu nome damos por aberto a nossa atividade da noite de hoje. Que assim seja. Então, harmonizados neste momento, vamos passar a palavra ao nosso irmão Anderson de Cidade, que nos visita na noite de hoje, a nossa casa, ele é de Porto Alegre, e vai hoje fazer para nós essa reflexão. Possamos ouvir, então, a mensagem que ele nos traz. Que assim seja. Muito obrigado, Ana. Vamos ajustar aqui, som de alturas. Boa noite a todos, me chamo Anderson Cidade, estou aqui com vocês nesse instante para falarmos um pouco sobre o capítulo 5 do Evangelho, naquele item número 22, né? Que é: se fosse um homem de bem, teria morrido. E eu lembrei meu velho pai, ele é hospitalizado num hospital da rede do SUS, onde nós sempre fomos muito bem atendidos, graças a Deus. E meu pai fez uma cirurgia e para a especialidade dele não tinha lugar onde ele fosse parar naquele momento no hospital, e ele foi colocado junto com um rapaz que, por ventura de algum acontecimento de sua vida, estava algemado na sua cama. Então não tinha lugar onde botar o sujeito, ou não tinha lugar onde botar meu pai, e os dois acabaram no mesmo quarto do SUS. E meu pai sorridente, falando com ele, dizendo: pois é, meu filho, eu fiz uma cirurgia e estou aqui quase morrendo. Esse sujeito levou tiro, levou facada, está aqui e está muito bem, dando risada aí. E aí o rapaz sorriu, ficou muito feliz porque meu pai não teve nenhum tipo de preconceito com relação ao que ele tinha feito, porque ele estava cumprindo uma espécie de pena, alguma coisa. Ele tinha sempre sido preso, mas ele estava com a algema nas duas mãos. E ele dizia, chamava meu pai de seu Cidade. Seu Cidade, você faz muito eu lembrar o meu velho pai. Meu pai falava bem assim comigo. E aí, quando eu li esse texto, eu me lembrei desse acontecido, que obviamente a gente já fez várias comparações dessas. Por que fulano, né, que é tão ruim, não acontece nada com ele, mas se fosse um homem bom, teria morrido? No entanto, nós precisamos entender o porquê das aflições nas nossas vidas. Por que a gente passa por determinadas circunstâncias, por determinados acontecimentos das nossas existências, que testam nossa paciência e que fazem com que a gente seja como que tentado a questionar a bondade de Deus. Em dadas circunstâncias, muitas pessoas questionam: por que o fulano pegou esse vírus? Por que ciclano pegou esse vírus? Porque vivemos um tempo de pandemia, onde para todos, independente do grau social em que tu viva, o tipo de vida que tu esteja levando, todos estão sujeitos à contaminação pela Covid-19. Hoje temos esse modelo de palestra online em função dessa restrição que existe em todos os lugares do mundo. Não é só no Brasil, não é só no Rio Grande do Sul, é no mundo inteiro, que as pessoas estão se restringindo, estão diminuindo o contato. Isso quer dizer que quanto menos contato, menos o vírus se propaga. Mas, no entanto, nós precisamos de um dia para a gente conversar com Deus.
E eis que nesse dia que nós nos encontramos, nessa quarta-feira maravilhosa, nós vamos conversar um pouco sobre alguns acontecimentos momentâneos. Por que será que está acontecendo comigo? Por que será que acontece com você, com seu amigo, com seu primo? E por que não acontece com o cicrano, com o beltrano, que sempre fazem coisas erradas? Às vezes a gente pensa assim. No entanto, Deus tem planos perfeitos que envolvem a todos nós. E vejam, se a gente for estudar mesmo a codificação e observar as condições em que a própria doutrina dos Espíritos foi colocada para a humanidade, nós vamos entender que nada acontece por acaso. Nenhum fio de cabelo nosso escapa da tutela desse grande Senhor que é Jesus. Só para a gente poder, assim, contextualizar, Jesus organiza toda a Terra há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Não faz apenas 2.000 anos que ele está por aqui. Desde a primeira forma unicelular que se encarnou nesse plano, Jesus presidiu todas as organizações físicas deste orbe terreno. Então quer dizer que todos os momentos pelos quais a humanidade passou sempre estiveram sob a tutela de Jesus. Logo, precisamos entender o porquê dos acontecimentos e agradecer por estarmos encarnados na Terra neste momento de transformação, neste momento dessa grande transição pela qual a Terra passa. E diferente de se questionar por que conosco e por que com esse ou por que com aquele, dizer obrigado, meu Deus, porque eu tenho esta lucidez de entender que nós estamos encarnados no melhor momento da Terra. Melhor momento. E claro que a gente vai pensar, mas por que esse maluco diz o melhor momento? Melhor momento porque é o momento em que estamos sendo testados nos nossos limites. É o momento em que passamos a entender que Deus é infinitamente justo e bom. E aí, mas como justo e bom? Pensem bem. Pensem bem. Nós nascemos, já passamos por tantas transformações, já vivemos tantas situações, e aqui estamos encarnados nesse momento, tendo sobrevivido a tantas outras questões, a tantos acontecimentos da vida, né? A gente às vezes questiona por que Deus deixa que isso aconteça com fulano, por que Deus deixa que isso aconteça comigo? E no entanto a gente não agradece, dizendo obrigado, meu Deus, porque eu sei que eu vou conseguir superar. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que o Senhor está me testando, porque eu pedi que num determinado momento da minha encarnação eu fosse testado no limite da minha paciência, no limite do meu entendimento, no limite dos meus sentimentos. Então nenhum de nós está vivendo esses acontecimentos por acaso. Nenhum de nós está sendo apenas castigado. Ah, tu vai ser castigado porque tu tem que sofrer. Não. Depende da maneira que tu olhar. Para uns aquilo é oportunidade, para outros é castigo. No entanto, se tu pensar olhando com os olhos de outras pessoas, tu vai dizer que tu é muito feliz. Tu vai dizer que tu teve uma grande oportunidade e que por isso tu precisa exercitar a gratidão, dizendo obrigado, Senhor, porque eu sei que eu vou conseguir vencer esse teste, vencer esta aprovação, porque eu acredito que Deus é infinitamente justo e bom, e Ele sendo bom, certamente Ele não iria colocar um fardo nos meus ombros que eu não pudesse carregar, porque Deus é amor, porque Deus é paz. Porque este mesmo Deus é aquele que te criou e que te deu essa oportunidade maravilhosa de tu ter essa família bendita, que nem sempre é aquela família maravilhosa que a gente tinha planejado, mas no entanto é a família perfeita que Deus planejou para cada um de nós. Então cada um de nós está no melhor lar, com a melhor família, vivendo o melhor momento e dando este melhor aproveitamento possível. Então sejamos gratos. Eis que a gratidão é a força, é das mais potentes energias do universo. Então, no momento que eu começar a ser grato e que eu entender a gratidão, eu passo a exercitar coisas na minha própria existência que eu não tinha interpretado ainda. Vejamos. Se você é grato, você agradece naquele momento que você tropeçou. Ah, eu tropecei e machuquei o dedão, mas daí quando tu olha para frente, tu vê um grande buraco. Se tu não tivesse tropeçado, tu tinha caído no buraco. Então, quando a gente começa a ser grato, a gente passa a olhar os acontecimentos e dizer obrigado porque foi comigo.
Obrigado porque eu sei que eu consigo vencer todos os testes que a vida me propor, porque eu tenho fé. Eu tenho aquela fé inabalável, aquela mesma fé que o Kardec, faz com que a gente repense alguns fatores, dizendo: não existe fé inabalável senão aquela capaz de, vencer ou de passar pelas dificuldades da vida, ou aquela capaz de enfrentar, com fé qualquer momento da sua existência, ou aquela capaz de suportar, ou aquela capaz de ultrapassar, independente dos acontecimentos, em qualquer época da vida. Então, quando tu tem essa fé e tu passa a acreditar nas coisas e nos acontecimentos, tu entende que os acontecidos contigo não são castigo, que eles são oportunidades e que tu não simplesmente não está sendo testado. Tu é uma pessoa que está tendo uma oportunidade e que precisa aproveitar. Tu passa a ver a tua família como algo maravilhoso, algo extraordinário, que está junto contigo porque tu solicitou. Tu pediu os teus filhos pediram para estar contigo. Tu solicitou que tu tivesse esse casamento com essa mulher, a mulher solicitou que tivesse casamento com esse homem. Vocês solicitaram que tivessem essas pessoas nos seus convívios. Então a sogra nunca vai ser um castigo para ninguém. Tudo sempre vai depender da maneira que tu vê. A grande maioria das pessoas, quando a gente fala de sogra, eu sempre falo da minha sogra. Minha sogra é uma entidade desencarnada nesse momento, mas ela foi alguém extraordinário e maravilhoso na minha vida. Minha sogra foi um presente de Deus para mim. Então você olha as pessoas como presente ou você olha como castigo? No entanto, tu pode aproveitar as situações da vida e aprender com as pessoas, enquanto elas estão aqui pertinho de ti, enquanto elas renteiam contigo, enquanto esse contato humano das relações estiver te favorecendo, aproveite. Aproveite que nenhum detalhezinho da tua existência foi colocado por acaso na tua vida. Então, quando acontecer algo com uma pessoa do teu conhecimento, não pense mais que se fosse um homem de bem teria morrido. E sim agradeça caso haja um livramento. Porque independente de quem seja a pessoa, sempre merece ser salva. Lembre que aqueles que estavam próximos a Jesus nos momentos das suas pregações, a grande maioria eram criminosos e prostitutas. A grande maioria. Jesus se cercava de pessoas de todo tipo de conduta. Por quê? Porque ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando você começar a pensar se podia ser isso, podia ser aquilo, imagine que bom que foi comigo, porque eu sei porque eu estou neste mundo maravilhoso. Eu sei para que vim, eu sei para onde vou, porque eu sei que ninguém está aqui por acaso, primeiro, porque todos somos espíritos imperfeitos. Todos somos espíritos criados à imagem e semelhança do Pai. Estamos num processo, nesse exato momento, no mundo de provas e expiações, passando pelo estágio de regeneração, onde todo mundo está passando por um grande filtro. Esse grande filtro está levando pessoas de todas as ordens. E a gente às vezes pensa, por que esse, por que aquele? Não, nós não escolhemos. Mas a gente pode se cuidar, não pode? Está usando máscara, a gente tem álcool, a gente faz distanciamento. Por quê? Porque é um momento que exige que a gente use esses argumentos em função de poder prolongar nossa vida. Então, por tudo isso, nós temos que agradecer. Por tudo isso, nós temos que dizer obrigado. Obrigado, meu Deus, porque hoje é quarta-feira, à noite, e nós estamos conectados através do Facebook, assistindo uma palestra. Nós estamos conectados através de um celular, assistindo uma palestra que foi gravada no telefone. Esse mesmo telefone que às vezes fica na mão da gente, a gente fica conversando com um, conversando com o outro, e nas mais das vezes não fala nada muito produtivo. Então, aproveite enquanto tem a tecnologia em sua mão para dizer muito obrigado hoje para o seu pai, para sua mãe, para os seus familiares, para as pessoas que vivem contigo. Obrigado porque tu me atura, Eu sempre agradeço muito as pessoas que convivem comigo e às vezes até esqueço de agradecer. Porque a gente é meio ingrato. Eu falo disso porque eu moro em Porto Alegre, Aqui em Gravataí é tudo diferente. Essa casa espírita aqui é Caminho da Luz, é em Gravataí. Então aqui todo mundo é mais perfeito, todo mundo é maravilhoso, o pessoal daqui diz muito obrigado, diz boa noite, cumprimenta, É mais educado. E o de Porto Alegre também é muito educado. No entanto, algumas pessoas, às vezes, em qualquer lugar onde elas morem,
elas estão com muito pouco tempo de fazer qualquer coisa. Elas não têm tempo de telefonar, elas não têm tempo de dizer bom dia, elas não têm tempo de pedir desculpa, elas não têm tempo, às vezes, nem de ligar uma seta quando elas estão dirigindo. Elas não avisam se vão para a esquerda ou se vão para a direita. E você? O que tem feito da sua existência? Você, o que tem feito da sua vida? Como tu está dirigindo? Como tu anda no ônibus? Tu tem te comportado bem com as pessoas? Tem respeitado os mais velhos? Tem cumprimentado o porteiro? Entendam, né, que essa coisa do porteiro, eu gosto muito de falar sobre o porteiro, porque de momentos mais mágicos da minha vida foi com o cobrador e com o porteiro. Porque um dia desses qualquer, o cobrador pode não querer abrir a porta para ti do ônibus e tu fica na rua. Um dia desses qualquer, o porteiro não abre a porta e tu fica na chuva. Então, cumprimente sempre o porteiro e cumprimente sempre o cobrador, porque tu nunca sabe o dia que tu vai precisar que ele se lembre do teu rosto. Não é verdade? Quantas pessoas do nosso convívio, quantas coisas na nossa vida que a gente deixa de fazer porque a gente fica pensando, fulano não merece que eu fale com ele. Mas quem sou eu para achar que a pessoa merece ou não merece falar comigo? Quem sou eu para achar que eu sou tão importante assim que eu não posso cumprimentar ninguém? Então dê bom dia para todo mundo, né? Dê bom dia para as plantas, porque as plantas adoram o bom dia da gente. Por incrível que pareça, as flores assimilam o tom de nossa voz. Elas captam as vibrações da nossa fala. Se uma planta capta a vibração da nossa fala, imagina a pessoa quando a gente xinga. Imagina o familiar quando a gente distrata. Ou uma pessoa que a gente é um pouco mais rude do que o necessário em qualquer colocação da vida. Então se coloque sempre no lugar do outro. Seja mais inteligente, porque afinal de contas, quando a gente encarnou, cada um de nós veio com um planejamento, né? Que vem a ser um processo de uma consciência pré-programada, ou seja, um determinismo. Mas esse determinismo não é fechado, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo. No entanto, alguns acontecimentos estão mais ou menos estabelecidos de ocorrerem na tua existência. Mas tu pediu que acontecesse desse jeito, que acontecesse nessa circunstância, justamente para que tu pudesse voltar, né? Voltar para a tua missão, voltar para os teus valores. Então, às vezes a gente fala assim, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi um filho, perdi uma filha, perdi um irmão, perdi a esposa fala que perdeu o marido, mas nós não perdemos ninguém. Porque nós viemos para cá para aprender na carne, para experimentar durante uma encarnação de algumas circunstâncias que vão nos elevar a um patamar diferenciado quando retornarmos para casa, que é para lá onde a gente diz que a gente perdeu as pessoas. Nós não perdemos. Nós estamos aqui, usuários de um corpo físico que está como empréstimo para cada um de nós e que num dado momento será requisitado e nós vamos ter que devolver. Aí, conforme as condições que a gente devolver, como a gente devolve uma roupa quando a gente aluga, nós seremos avaliados. Então, como é que foi tua vida? Tu te magoava muito fácil? Tu era bom com as pessoas? Tu era solidário com as pessoas? Tu foi gentil com os mais velhos? Como é que tu foi de fato? Como é que tu foi de verdade? Tu era uma pessoa realmente caridosa? O que tu fez para o outro? O que tu fez para ajudar o teu semelhante? De fato. Lembrem, é muito importante que tu faça algo com as tuas mãos. Que tu dê algo que seja teu de fato. Então, doar o tempo é algo maravilhoso, é algo extraordinário. Quando alguém te ligar, lembra. Oi, tudo bom? Tem tempo? Tenho sim. Pode falar comigo, depois das 7 eu saio do trabalho, me liga que eu vou falar contigo o tempo que tu precisar. Então tenha tempo para as pessoas, porque a gente não sabe qual vai ser o último momento ou a última vez que nós vamos conversar com as pessoas. Independente da vida que o ser humano levou até agora, o que ele tem feito, das coisas que ele fez, quem somos nós para julgar as pessoas? Nós somos a oportunidade das pessoas lembrarem da bondade de Deus. Nós somos verdadeiros emissários em dados momentos, não que a gente seja desculpa. Não tem necessidade de tu ser perfeito, né? Ao vivo é isso, a gente grava, não tem como desgravar, então a gente tem que mandar sim. Mas olha só, tu não precisa ser perfeito, mas tu tem que fazer alguma coisa. Tu não precisa esperar o melhor momento, mas tu precisa agir no bem. Tu não precisa ser o Mahatma Gandhi das relações, mas tu precisa praticar a caridade. E às vezes a caridade para com algumas pessoas é simplesmente ter tempo de escutá-las.
Vivemos um tempo de gente sobrecarregada. Ninguém tem tempo para nada, ninguém pode nada. Então pare para escutar as pessoas, porque ao momento que tu escuta, tu toca um coração. E a maneira que tu interpretar e que tu devolver alguma coisa naquilo que a pessoa te falou, a forma que tu devolve faz com que ela se sinta acolhida. E neste acolhimento nós fazemos o quê? A caridade. É por isso que existem os centros espíritas, justamente para colocar a caridade ao contato das pessoas, para fazer com que a gente consiga interpretar aquela primeira epístola do Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem a caridade eu nada seria. Eu seria como metal que soa ou como um sino que tine. Então pratique o bem, pratique a caridade, seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa caridosa, porque esta é a oportunidade que temos. E nesse momento mágico, que é o momento de uma palestra espírita, aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, eu gostaria muito de deixar um pequeno recado para vocês. E esse recado, na verdade, não é para vocês, é para todos nós. Existem algumas pessoas aqui, vocês estão aí em casa assistindo, acompanhando, né? Pode ser que assista de manhã, pode ser que assista no outro dia, mas é muito importante que hoje, 7 de abril, né? Que horas é agora? 8h15, esse exato momento que foi gravado essa palestra, 8h15 agora, tá? Então é 8h15 e nesse exato momento a gente vai fazer, não é uma brincadeira, a gente não vai fazer um teste, não vai fazer nada. A gente simplesmente vai pedir para que todos possamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, não em forma de oração, mas simplesmente em forma de agradecimento. Que a gente consiga olhar para o céu e dizer obrigado, meu Deus, pelo corpo que tenho. Obrigado, meu Deus, pelas pernas que me levam para onde eu quiser. Obrigado, Senhor, porque as minhas pernas conseguem se flexionar e eu me abaixo caso algo eu tenha que buscar no chão. E todas as vezes que eu caio com as mesmas pernas, eu também consigo levantar. Com esses braços, Senhor, que eu consigo trabalhar e trazer o pão de cada dia para dentro do meu lar. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que tenho, que hoje usam óculos, que aqui comigo não estão. Mas eu preciso das lentes para poder conseguir ler uma página de um livro. No entanto, ainda assim eu tenho que te dizer obrigado. Obrigado porque muitos não conseguem ver e os olhos fechados eles têm. No entanto, para olhos fechados existem ouvidos abertos e ainda assim, pelos meus ouvidos eu tenho que te dizer obrigado. Obrigado porque eu escuto, deveria escutar um pouco mais, porque tenho 2 ouvidos e tenho uma boca, e a minha boca eu também sei que fala demais. Mas por isso, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço deste meu coração, desse meu coração ditoso, que como o seu também é maravilhoso. E no entanto, neste instante, eu te envio um abraço de coração para coração, celebrando a vida e agradecendo a bondade de Deus pelo momento mágico em que a Terra se encontra e o momento que a humanidade está passando. Veja, precisamos agradecer porque estamos vivos, porque permanecemos e porque aqui na Terra estamos para aprender, que esse aprendizado nos sirva como meio de valorizarmos a oportunidade da vida. Então, nunca mais, ou tente simplesmente não fazer. Não discuta sem ter um motivo muito sério para discutir. Sabe por quê? Porque a discussão faz com que se gere dentro de ti um processo de desarmonia que leva semanas para poder se conectar novamente. A gente leva semanas para ficar bem e num piscar de olhos a gente de novo tem que levar mais semanas para ficar bem. Então, para que a gente fique sempre bem, cuide o tom da sua fala. Se coloque no lugar do outro. Diga de forma que as pessoas possam te entender. Fale com o respeito que tu gostaria de ter. Seja grato, seja feliz pela vida que tem e que possamos, nesse instante, agradecer a Deus e dar por encerrada essa primeira parte dos trabalhos dessa noite. Que assim seja. Muito obrigado, senhoras e senhores.
Assim então, agradecemos a mensagem, as palavras que o nosso irmão nos traz nessa reflexão da noite de hoje, com certeza muito importante para todos nós, nesse momento em que estamos vivenciando este ano ainda com a pandemia, que nós possamos refletir em cada mensagem, cada palavra que é nos dada pelo Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, e que possamos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então agradecemos ao nosso irmão Anderson por a visita que nos fez na noite de hoje, pela mensagem que nos passa, e que possamos então encerrar com a nossa prece, mais uma vez elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo, Pai, mais uma vez, a oportunidade desta noite, o nosso momento de reflexão que aqui realizamos todas as quartas-feiras. Agradecer a espiritualidade amiga que sempre se faz presente junto de nós, em cada encontro, sempre nos aguardando para juntos cumprirmos a nossa tarefa. Obrigada, Senhor, e que a Tua luz, Jesus, possa ser levada a todo o nosso planeta, a todas as nações, a todos os países, em todos os lugares, Pai. Que a Tua luz envolva todos nós, com muita paz e com muita luz. Obrigada, meu Deus, por mais este momento. E em Teu nome, encerramos a nossa reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Tenhamos todos uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz. Que assim seja.